muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, um webcast semanal da Mercado e Consumo, podcast, enfim, chame como preferir. Estamos em seu agregador de podcasts preferido, também no YouTube e, claro, com o conteúdo completo da Mercado e Consumo no portal mercadoeconsumo.com.br e nas redes sociais, onde você quiser saber sobre varejo de consumo no Brasil e no mundo, a gente tá. Hoje a gente vai falar bastante aqui de mercado audiovisual para as marcas, como as marcas estão usando esse mercado e o que que falta, às vezes até, né? O que que o mercado aí está exigindo, tem de diferencial para os varejistas especialmente. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, aqui ao meu lado, Gustavo Groman, editor da Mercado e Consumo. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo. Tudo bem, mas eu sou um convidado também. Verdade, bem-vindo, Gustavo. Tem até aguinha aqui para Muito, recebido como todos, né? muito Também é um obrigado. convidado super especial. É sempre um prazer dividir a bancada com você do Bora Varejo. Obrigada, prazer. Eu nem me apresentei, eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. E obrigada a vocês que acompanham a gente aqui semanalmente, além de acompanhar nosso conteúdo no portal e nas redes sociais, como eu comentei. Agora, para os outros convidados especiais que a gente tem aqui hoje, apresentando Neto Nas, diretor de cenas e sócio da Próspero Filmes. Tudo bem, Neto? Bem-vindo. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Estava dizendo ali antes nos bastidores que para nós é uma honra estar aqui, viu? Obrigado. Bom, prazer. A honra é nossa, né? E a Janice Mendes, a Jan, diretora executiva da Gouveia Malls. Tudo bem, Jan? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Ana, obrigada, Gustavo. Prazer imenso e acho que a conversa hoje é deliciosa. É verdade, vai render muito, até porque vocês têm muito a contar pra gente aqui. Vou fazer uma breve introdução aqui, depois esse papo vai fluir, tenho certeza que a gente tem muita coisa para trocar. Bom, num mundo em que todo mundo tá, tudo acontece, né, nas redes sociais, todo mundo tá nas redes sociais, a estratégia audiovisual, que já era importante, passou a ser fundamental para as marcas, né? E quando a gente fala de marcas, a gente vai focar aqui bastante hoje no varejo. Conta um pouco, Neto, sobre o trabalho de vocês, a Próspero Filmes especificamente, e sobre esse movimento mesmo da gente estar cada vez mais engajado e necessariamente engajado, eu diria, nas redes sociais. Bom, eu acho que para falar da Próspero é muito simples, porque é um sonho que nasceu há 7 anos atrás, né? E a gente tinha esse sonho de contar essas histórias. Hoje a gente fala de gerar conteúdo, a gente fala de fazer grandes filmes, mas tudo é baseado nas histórias que a gente conta, né? Então, a nossa premissa lá na produtora sempre foi: vamos envelopar essa história, vamos envelopar essa narrativa toda de um jeito que as pessoas se conectem com isso. E como nunca se viu antes, né, essa necessidade. Então, o nosso grande sonho de 7 anos atrás, ele até hoje ele perdura, né, que é contar essas histórias. E falando de conteúdo, você falou sobre estratégia, eu acho que assim, as marcas elas não usam mais o vídeo só como estratégia. O vídeo ele já é uma presença fundamental em qualquer peça, né, na comunicação, né? Não é só uma coisa estratégica. Vamos usar um vídeo para fazer estratégia de algo. Não, ele é fundamental, ele já está ali no dia a dia das pessoas, né? E a gente veio para isso. Nós viemos para trazer narrativas que encantam, narrativas que emocionam, narrativas que conectem as pessoas às marcas. Esse é o nosso foco, o storytelling, né? Eu estudei muito para isso, sabe? E eu consigo aplicar isso em tudo que eu vou fazer. Há um tempo atrás você tinha uma coisa assim, pô, vamos fazer um filme de 30 segundos, né? Era aquela coisa, vamos fazer um filme de 30. Mas a gente consegue colocar o storytelling até num filme de 30 e deixar isso, trazer essa conexão com as pessoas. Esse é o nosso papel, esse é o nosso foco principal. É para isso que a gente realmente acorda todos os dias. E isso não é clichê, isso é. E você quer perguntar? Não, pode falar. Não, eu ia pegar o gancho que você comentou que do storytelling, que acho que é a essência aí dessa comunicação hoje, né? E vocês nasceram 7 anos, tem 7 anos aí de história. Como é que foi essa jornada? Como é que tem sido essa jornada junto com as marcas? Assim, elas compraram essa ideia, elas percebem a necessidade de ter um bom storytelling, de montar uma narrativa para elas se comunicar de maneira mais assertiva, ou é algo que vocês estão trabalhando? Nesses 7 anos, isso mudou de alguma maneira? Elas começaram de um jeito e estão de outro agora? Só para mim. Não, acho que faz todo sentido, porque veja que, como isso sempre foi o princípio da produtora, de trazer essas histórias e tudo mais, nós fomos sempre procurados por isso. É engraçado. Então, assim, se chega lá um roteiro pra gente na produtora hoje, suponhamos que o cliente não nos conheça, né? Então ele chegou de algum modo até nós. E ele chegou porque ele ouviu falar ou ele pesquisou e ele sabe que a gente conta essa história, envelopa a história dele dentro dessa narrativa e cria uma coisa linda, né? Então é engraçado porque, de novo, mesmo num filme que seja um filme de carro, tem uma forma. Eu posso até contar um case aqui que foi muito legal. A gente acabou de fazer um filme
que era um filme de agro e tudo mais. E aí, a cena era o seguinte, eram 3 agricultores num pódio e os 3 no mesmo lugar do pódio, porque os 3 são vencedores. Essa era a ideia central e tal. Falei, pô, mas espera aí, e se a gente colocasse um dos agricultores puxando o outro para cima do pódio, ao invés dos 3 já estarem indo? Uma simples cena dessa conecta a pessoa. Eles não são competidores, um ajuda o outro. Uma mão puxando a outra. E foi o suficiente para a marca entender e falar, caramba, era isso que a gente queria. Trazer essa sensação de unidade, essa sensação de amizade no campo, sabe? Então uma coisinha boba, que parece que é boba, mas o storytelling estava ali, presente, né? Os 3 no mesmo patamar do pódio, os 3 vencedores, mas um ajudando o outro, que é o que faz o agronegócio, por exemplo, girar, né? Eles são amigos. Enfim, então o storytelling ele serve para isso. E as marcas, elas têm cada vez mais se atentado a isso. E eu creio que uma marca que não olha para esse lugar, Janice, a tendência é que ela vá ficando de fora, né? Então a conexão tá aí, tá nas pessoas, tá no olho, tá, que a gente chama do tempero da coisa. Tá nisso, tá na história. Como é que você sente isso já em relação às marcas, né? Pensando muito no universo que a gente tem hoje de redes sociais, né? Que é um universo muito audiovisual, né? Essas marcas já compraram realmente essa ideia, a importância delas comprarem essa ideia. Olha, a gente tem aí, de uma forma não muito linear, né, o que a gente vê as marcas se utilizando dessa plataforma, né? Mas o fato é que a gente, como marca, a gente tem que se conectar, a gente tem que, principalmente, pensar e estar onde o consumidor está. E é fato que hoje todo mundo está imerso nas redes sociais. Mesmo que eu tenha um varejo físico, eu tenho uma loja física, eu não sei, não tenho repertório. Todo mundo, o varejo é, assim, repleto de histórias. Histórias acontecem dentro, seja da loja, dentro de um shopping center. Então, trazer essas histórias, essas narrativas também para a social media é importantíssimo, que é uma forma de se conectar e de ir além daquele processo duro do varejo, que não é relacional, né? Que é a compra e venda. Hoje, se eu busco uma marca, eu busco me identificar como consumidora, sobretudo com os valores dessa marca. E uma maneira, né, preciosa é você, né, através do seu próprio canal. Imagina, a gente há um tempo atrás, talvez uns 15 anos, a gente não tinha esse recurso. A gente precisava buscar, de uma forma muito editada, uma TV, ou um rádio, enfim, para poder contar as nossas histórias. E tudo era muito limitado. Hoje, eu tenho essa possibilidade de trazer a minha narrativa, eu sendo uma marca. E as pessoas, elas buscam isso, elas buscam autenticidade. Então, por isso que é importante você estar e falando sobre a sua marca de uma maneira muito genuína. Porque se você não estiver, vai ter alguém falando. Então, você quer ficar longe, fora dessa conversa? Então, é mais ou menos assim que a gente pergunta, né? Principalmente, a gente já teve um tempo que a gente perguntava mais para os nossos clientes, né? A gente trabalha com centros comerciais. E há uns 10 anos a gente tinha muitas essas discussões de estar ou não estar nas redes sociais. O fato é que, quer queira ou não, você estará. Não dá mais para ter essa discussão, né? Sim. E é legal que você falou de rádio e TV, né? Que é mais, talvez mais rígido, né? O tipo de peça que você vê. Embora acho que a TV, especialmente, se abriu bastante para comunicações em propaganda e tal, audiovisuais, mais abertas, mais democráticas, mais inovadoras, mais acolhedoras até, né? Como que vocês são procurados pelas marcas? Você falou que, de repente, a marca procura vocês, se não sabem direito o que vocês fazem, pode ter alguma questão ali. Vocês são procurados já pelo tipo de modelo que vocês fazem de apresentação de peça e tal? Ou vocês vão atrás de marcas que vocês veem que tem uma pegada parecida com a que vocês querem passar, esse apreço ao storytelling e tudo mais? Depende muito do cliente, de como isso se dá, assim. Um outro case, a gente acabou de fazer um filme para uma rede incrível de supermercados do interior, que é o Jaú Serve, e eles nos procuraram, olha isso, justamente porque eles queriam contar uma história de 60 anos, né? E aí eles fizeram toda essa concorrência, qual produtora vai fazer, não sei o quê. E aí eu digo, quando a gente vai para a mesa de reunião, é o nosso lugar, porque é ali que a gente consegue colocar tudo que a gente vê no filme, tudo que a gente quer passar pro público e o que eles querem também para aquele material, né? Então, nós contamos uma história tão linda dos 60 anos desse supermercado, que é engraçado. Queria até mandar um abraço aqui pro Rafael, pra Flávia, aproveitar esse espaço, porque nós viramos amigos. E eu acho que esse é o principal ponto, né?
Primeiro a gente conseguiu fazer amigos, e aí depois a gente fez os negócios e deu tudo certo. Então, é assim que a gente lida no dia a dia. Tô conhecendo vocês hoje aqui, mas eu tô muito amarrado a gente se conectar e continuar falando junto e continuar criando coisas juntos. Então, esse é o ponto. A gente faz amigos naturalmente, daqui a pouco a gente tá filmando junto, e é assim que a gente faz. Esse é o jeito da Próspero, né? Acho que o nosso próprio nome diz, a minha prosperidade é a sua e vice-versa, sabe? Junto a gente faz uma coisa linda. É isso. Esse é o jeito. Vocês acham, a pergunta é para os dois, né? Que hoje, o consumidor que está ali comprando, né? E buscando experiência, né, no varejo, ele está pronto, ele já está acostumado com esse novo modelo de redes sociais, porque assim, muitas vezes ele é usuário, usuário e tal, mas ele ainda, né, porque a gente tem muitas gerações, né, então a gente tem gente que vem de uma época em que o conteúdo de marca era passado na TV, ou no rádio, ou no jornal e na revista em imagem, em foto. Esse consumidor, como é que ele está? Ele já está preparado, ele está muito exigente em relação ao conteúdo de marca? Porque daí é o seguinte também, né? A Jean falou, você quer participar, você tem que participar disso, é melhor você falar da sua marca, né? Do que, né? E hoje a gente tem lovers, haters, né? Como é que é esse consumidor consumindo esse conteúdo audiovisual nas redes sociais? Olha, assim, de maneira geral, eu vejo que cada vez mais a gente vê a operação de varejo muito complexa. E isso, quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala de rede social em especial, a gente vê que do lado do consumidor, o consumidor ele está totalmente aberto e exigente, com toda certeza. Então, se ele vê alguma coisa que fala, não, isso é bonito só nas redes sociais, mas não está acontecendo lá no real, ou que possa ser, né, de uma forma prejudicar alguma vertente que para este consumidor tem muito valor, com certeza vai se propagar. E cada vez mais a gente vê o quanto que tem o poder, né, das redes sociais em propagar assuntos que, por vezes, estavam mais restritos. Então, se está bem amparado, sabendo contar histórias, de novo, genuíno, tem que ser genuíno, porque senão ele não cola. Eu acho que esse é o principal ponto e a principal exigência do consumidor. E todos nós somos consumidores, né, também. Quando a gente olha aquela marca que você tem ali do coração, enfim, eu sou vegetariana, por exemplo, e não sou radical nem nada, mas se eu vejo uma marca que também preza pela qualidade dos animais, qualidade de vida, que não faz teste animal, eu vou me conectar mais com essa marca. Ela me contou essa história. E se de repente eu vejo que na vida real essa história não é real, eu não vou sair propagando, mas assim, uma grande quantidade de pessoas utilizam através das redes sociais a força de propagar essas notícias. Então tem que estar muito preparado, porque realmente a exigência, ela é muito mais forte hoje. Só para complementar o que a gente está falando, hoje o consumidor ele é multitela, né? Então assim, ele tem essa percepção do que é bom, do que não é, né? E acima de tudo, antigamente, quando você via uma grande campanha, você se apaixonava por ela porque tinha imagens maravilhosas e aquele ou um jingle incrível, ou no final aquele baita slogan que te prendia, né? A gente lembra disso, não faz tanto tempo. Mas hoje, o que as pessoas querem é essa autenticidade, elas querem se ver naquilo, né? Então as pessoas... E é aí que entra o storytelling, eu bato muito no storytelling porque eu venho dessa escola. E aí que entram histórias para conectar essas pessoas, só para complementar que é isso. O consumidor está exigente sim, porque ele tem a capacidade hoje de poder comparar as coisas em vários formatos e saber o que é tão legal, o que não é tão verdade, ou o que é só uma grande falácia ali, né? Da publicidade, sei lá. Enfim. E as marcas, por outro lado, têm... a Jô citou a questão de... sou vegana, se eu sei que a marca tem... Você é vegetariano, na verdade, né? Vegetariano. Mas se eu sei que a marca também tem uma pegada, sei lá, mais sustentável, isso também me aproxima dela. Hoje também as marcas têm muita possibilidade de difundir informações por canais dos mais diversos que elas não tinham antes, né? Porque era isso, antes era rádio e TV, um formato mais fechadinho ali, rigoroso e tal, quadrado, diria. Hoje você pode se comunicar com o cliente de várias maneiras, inclusive interagindo com ele nas redes, por exemplo, né? Passando as informações ali, né? Isso é maravilhoso, né? Essa sensação de instantaneidade. Assim, é uma faca de dois gumes. Sim, sempre.
Mas, de todo modo, se vocês pararem para prestar atenção, a gente conseguiu quebrar a barreira do tempo e espaço. Antigamente, você enviava uma carta, essa carta levava um tempo até chegar, você lia a mensagem boa. Ou, se você tinha um telefone fixo, todo mundo tinha, você tinha que estar naquele lugar físico para poder atender a chamada e falar. Hoje não, num pulso eletrônico, a mensagem chega na hora. A gente rompeu, encurtou isso, é muito doido. Então, essa instantaneidade da coisa, ela é muito boa, mas ela também pode ser nociva, porque esse excesso de informação, hoje todo mundo é um veículo. Abriu a câmera do celular aqui, nos tornamos um veículo, né, imediatamente. E quando muita gente emite uma opinião de uma coisa, a tendência é que as pessoas talvez fiquem confusas em filtrar essa mensagem. Eu penso muito sobre isso. Como é que vai chegar para você, vai chegar para ele? Então, acho que é um cuidado entre as duas coisas, assim. E é o que você disse, é muito legal. Eu acredito muito na TV. Hoje eu faço muito filme para televisão e ainda acredito na credibilidade da televisão, mas acredito mais ainda também nesse poder dessa globalização da mensagem do digital, né? Todavia, antes a gente ficava muito passivo, esperando receber aquela mensagem. E era isso e só. Hoje não, hoje a gente consegue emitir essa opinião. Isso E o que você falou dos jingles, enfim, de campanhas, slogans que marcavam uma peça publicitária antes, ficaram para a história, de fato, mas hoje talvez não fosse assim a história mais, né? Talvez hoje é muito mais difícil, acho que você ter cases assim que vão ficar para a história da propaganda, por exemplo, né? Completamente. Histórias boas. Não, tem. Não vamos denunciar a sociedade. Mesmo nas redes sociais. Eu sou choque. Mas assim, é interessante que quem não é visto não é lembrado, né? Sim. As marcas também são assim. Então, com essa possibilidade de participar do entretenimento do consumidor. Eu vendo calças, como é que eu vou participar do entretenimento do consumidor? Você pode não participar, mas se você participar, você vai ter uma possibilidade maior de ser considerado um processo de venda. Então, independente, né, do canal, nós todos estamos online. Verdade. Então, assim, Verdade. se for pensar, como, né, tomar atenção sem ser aquela interrupção no YouTube. Às vezes, assim, né? Então, é o cuidado, né? E pode parecer até um pouco perigoso. Como é que vai ser a mensagem? O que eu vou fazer? Será que vai cair bem? Mas acho que, sobretudo, também as pessoas estão entendendo, e isso é muito importante, a gente, nesse processo, como marca, a gente erra. Sim. Assumir, né, o eu e vamos juntos, né? Acho que um ponto muito interessante, o consumidor ele quer se sentir incluído no processo. O Itaú, por exemplo, né? Eu falo sempre nos workshops e palestras que o Itaú ele tinha um posicionamento que era feito para você. Aí tem até aquele símbolo, né? Que é, enfim, muito icônico, né? Hoje, a gente pode ver a todo momento que é feito com você. Então, esse é o melhor exemplo que eu uso quando eu estou falando que o consumidor ele quer estar junto no jogo e quer estar contribuindo também, principalmente se ele se identifica com essa marca, né? E com certeza um dos caminhos, né, mais fáceis para a gente poder estar próximo é utilizando, né, as redes sociais, enfim, TikTok da vida e... Pode falar marca, né? Pode, claro. Pode. É isso. O Instagram e por aí vai. Aliás, os TikToks, quem quiser patrocinar o Bora Varejo, à vontade, fique em contato com o nosso comercial, vai estar aqui na descrição. E fala muito a rede vizinha, né? Então tem que usar todas as redes. Falando em idade, antes de chamar o intervalo, vou contar um caos que eu lembrei, estavam falando dessa instantaneidade, né, de relação da marca com o cliente e tal. Quando eu comecei no jornalismo, eu comecei numa área de direitos do consumidor do Jornal da Tarde, que não existe mais, inclusive. E o procedimento lá era, o cliente lesado mandava uma carta para a redação, aí a gente lia a carta, fazia uma cópia, um xerox ainda na época, mandava para a empresa pedindo uma resposta, e dava um prazo, sei lá, de 15 dias para ela responder. Se ela não respondesse, a gente mandava outra carta. Já dormia aqui. Então... Se ela não respondesse, a gente publicava sem resposta. Ou não, se a gente considerasse que não era o caso, né? E se ela respondesse com a resposta, enfim, se posicionando, às vezes por fax, por carta também, a gente publicava os dois. Imagina que jornada imensa, né, de comunicação. E às vezes a empresa não ligava, não respondia, não estava nem aí, a gente publicava a carta mesmo assim. Hoje o consumidor faz isso assim, né? Em 2 segundos, se a empresa não responder, ela é prejudicada de alguma maneira. Vai outra pessoa lá, reclama também, vai se criando uma onda ali, né? Uma bola de neve ali imensa.
Enfim, mas só para dar um caos aí de que tem a ver com idade também. Daqui a pouco a gente volta com esse episódio do Bora Varejar, falando mais de comunicação das marcas, como o varejo está lidando com essa nova forma de se comunicar, mais instantânea, muito mais moderna e assertiva também. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Você que está acompanhando o Bora Varejar, não deixe também de visitar o portal da Mercado e Consumo, mercadoeconsumo.com.br, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Acompanhe também todas as nossas redes sociais. A Mercado e Consumo está onde você estiver. De volta com o Bora Varejar desta semana, aqui falando sobre o envolvimento das marcas, especialmente no mercado audiovisual, e como elas estão se reinventando aí, né? Como estão se comunicando de maneira mais assertiva, mais inovadora, com bastante storytelling aí com o consumidor final, porque é uma exigência hoje do consumidor, inclusive estarem presentes também nas redes sociais, quer dizer, onde o consumidor está, né? Isso é fundamental, é imperativo hoje para qualquer marca. Gustavo Groman tem uma pergunta aqui para os nossos convidados. Eu fiquei pensando no que a gente estava falando no primeiro bloco, né? A gente falou bastante do consumidor e a já até falou um consumidor mais exigente e tal, né? E como a gente está falando, abordando muito a questão de audiovisual de filmes, de marcas que estão mirando esse consumidor, eu fiquei aqui encafifado com uma questão que eu quero fazer para o Neto, que é o seguinte, o consumidor, de alguma maneira, ele pode ser um limitador para a criação de algo mais novo, disruptivo, diferente, pensando ou no storytelling ou no vídeo mesmo, na produção de vídeo. Eu estou falando isso porque a gente vê em arte, por exemplo, acho que um filme chama 1917, é um filme que tem muitas cenas em plano sequência, né? Muitas cenas em plano sequência e tal. E eu lembrei disso porque ontem eu fui assistir um filme que eu fiquei apaixonado por esse filme, achei fantástico, que é o filme que chama Aqui, Here, né? Que é com o Tom Hanks e com a Robin Wright, que é o mesmo casal que faz Forrest Gump, e o diretor é o Zemeckis, que é o mesmo que dirigiu Forrest Gump, né? E é uma história, né, da perspectiva de um lugar, que é uma casa, né, mas que como é o lugar, ele, no começo do filme, ele mostra até, na época dos dinossauros, aquele lugar. Tal. E é o filme inteiro no mesmo ângulo de câmera. A mesma câmera parada no mesmo ângulo de câmera. Né? Enfim, se vocês ficarem curiosos, assistam, vale muito a pena. Não só por isso, por ser diferente, mas a história é muito bonita, muito legal. Mas eu fiquei me perguntando isso, né? Dá para fazer esse tipo de disrupção, assim? Dá para arriscar, né, nesse mercado? Ou como tem o balizador do consumidor, as marcas têm que ser mais pé no chão, deixar outros arriscarem, e aí vocês vão por um caminho mais light. Eu amei essa pergunta, porque assim, vai muito da marca. Eu amo as marcas que são mais corajosas, né, que arriscam e vamos fazer esse filme, vamos fazer esse roteiro aqui. O roteiro é maluco, mas isso é munição pra gente fazer o filme, né? E aí, veja que nós fizemos um filme que era um jacaré deitado numa banheira na frente de casa porque ele não tinha espaço no fundo na piscina, só pra vocês entenderem. Né? Então, assim, quando a marca percebe que ele pode ser disruptivo de alguma forma, isso pra gente lá na produtora, a gente fica doido, que é o filme que a gente quer fazer. Né? A gente quer fazer diferente. Essa coisa da escolha estética vai muito do que o roteiro pede também. Por exemplo, o filme era só um enquadramento, né? Vamos fazer só aqui. O que eu quero causar com isso? O que você sentiu lá na hora, você assistindo? Você ficou enclausurado? Então, eu te falo que no começo me incomodou. Perfeito. Porque quando eu vou ao cinema, eu tô acostumado com corte, zoom, aproximação, né? Te tira da zona de conforto. Sim. Mas aí, pensando na proposta, no decorrer do filme, você vai acontecendo você vai pensando em várias coisas. Por exemplo, eu falei, nossa, parece que eu tô no teatro. Porque o teatro é aquela, né? Tudo bem, muda o cenário, mas lá mudava o cenário também, porque eles mostravam aquele lugar em várias épocas da história, né? Focado mais ali entre 1900 e 2020, né? Mas às vezes ia para trás, bem para trás, na época dos dinossauros. A perspectiva é exatamente daquele lugar, daquele ano. Genial. Mas aí que tá o louco da coisa. Não importa o que foi a escolha estética que o diretor fez. Ele tornou esse filme memorável para você.
e para nós que vamos assistir depois, né? E é isso, esse é o trabalho. Esse é o louco, é deixar aquela peça, aquela obra memorável. Não importa qual é o formato que ela vai ser. Ficou na tua memória? Você gravou? Te conectou? Se tudo isso deu certo, o meu trabalho deu certo, sabe? E é isso que faz valer a pena, é trazer essa memória. Então, acho que vale a pena. Se as marcas olharem para um roteiro e falar assim, vamos fazer isso aqui que a gente nunca teve coragem de fazer, vamos arriscar. No máximo, não ficou tão legal, não sei o que, eles vão engavetar, né? E não ficou tão do jeito que eles queriam, mas ousar fazer, acho que vale a pena. Acho que a vida é uma só, nós estamos aqui para fazer uma vez só. Então, eu diria que eu abriria até uma enquete, se o consumidor escolhe o roteiro que você quer fazer na minha próxima campanha, o consumidor escolhe ali e a marca produz. Isso é legal demais, cara. É uma viagem maluca, a gente adora. Vocês têm segmentos, setores quando a gente fala de varejo, por exemplo, que tem mais essa predisposição a arriscar? Enfim, você citou um exemplo que eu achei bem bacana do Jaú Serve aí. E se for pensar, é uma empresa tradicional, né? Muito. Que foi, tudo bem, tradicionalíssima, até pelo tempo que tem, né? De história e tal. Mas topou, né? Então, tem um perfil, assim, você acha, de Por muito tempo, a gente atende ainda algumas coisas menores, mas a gente atendeu a Alipar, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Cara, e assim, eles traziam pra gente, junto com a Agência Desafio, que também são os nossos irmãos, umas ideias que a gente amava, sabe? De conteúdo mesmo. Já fizemos filme com Latino, já fizemos filme com a Gretchen. Então isso... Você imagina a Gretchen fazendo um filme de croaçonho, segurando um croaçonho gigante aqui no colo, né? De cara, quando o cliente vê aquilo, o público vê aquilo, fala, peraí, deixa eu pelo menos ver o que é isso. Né? Então, assim, você quebra esse padrão, e a quebra de padrão, a tendência dela é fazer com que a sua atenção se vire para aquilo. Então, assim, a Alipar é um cliente desse, que topa tudo, assim, que acredita mesmo no poder do cinema, no poder do impacto do vídeo, e são maravilhosos. Se eu pudesse citar, são uns, assim, que topam mesmo, sabe, de coração. E bota para rodar. Muito bom. Vamos falar de um tema que não vamos começar a pincelar aqui, porque, enfim, vai ser tema de muitas conversas aqui no Bora e provavelmente de vocês em outras instâncias aí, que é a inteligência artificial, que está dominando aí todas as mesas, né? Quais os cuidados que as marcas podem ter, devem ter com relação a possíveis conteúdos aí, não, enfim, que podem ser criados de maneira meio torta, sei lá, ou até conteúdos falsos, porque assim, a gente sabe, né, e a gente, até como jornalista, que a gente debate isso diariamente, está aí, temos que usar de alguma maneira, pode não estar, enfim, não descobrimos ainda a forma melhor de usar, talvez na nossa profissão, mas estamos descobrindo, temos que arriscar, né? Quais são os desafios e cuidados aí que vocês veem? Nossa, o desafio é grande, né? É um fator que a gente realmente não pode controlar. Que a gente tem que estar atento, monitorando, principalmente escolhendo bons parceiros para poder acompanhar. E histórias podem acontecer. A inteligência artificial tanto pode ser, né, utilizada como uma ferramenta para impulsionar, como também pode ser uma ferramenta utilizada por outras pessoas e utilizando a tua marca também, verdade? Está fora do controle. Então, é ficar monitorando e, se acontecer, é entender, né, principalmente com seus parceiros de confiança, qual a melhor... Aí é quase com um trabalho de PR, né? Para ver o que está acontecendo e qual que é o tamanho, né, desse impacto através de um conteúdo que eventualmente seja falso. Porque esse é um ponto que a gente realmente vai falar muito. É uma questão ética, né, já? Sim. Você entra em questões éticas, assim, porque a IA reproduziu ali um conteúdo, mas alguém fez. Exato. Alguém manipulou aquilo, né? Então, vai além de uma questão só de, vamos usar como ferramenta, vamos, mas e a parte ética da coisa, né? Eu não vejo problema hoje, mesmo sendo uma produtora, pode ser que seja um tiro no meu pé, mas eu não vejo problema uma marca fazer um conteúdo em IA. Não vejo. No entanto, acho que ela tem que ser transparente e dizer assim, pô, isso aqui foi feito por inteligência artificial e não uma produção genuinamente brasileira, sabe? Porque assim, nós produtoras, a gente batalha todos os dias para gerar um conteúdo autêntico, brasileiro. A gente emprega muita gente, né? Eu acordo de manhã todos os dias e eu, às vezes, naturalmente, às vezes, não tem filme na produtora para fazer. A gente tá lá, vamos organizar o estúdio, vamos fazer alguma coisa, botar a galera para trabalhar. Mas eu fico pensando, fora o nosso time fixo, a gente contrata, às vezes, 40, 50, 100 pessoas. Nosso último projeto tinha 120 pessoas, né, envolvidas. São 120 pessoas trabalhando,
famílias, né? E aí, essa é uma das minhas preocupações em relação ao futuro dessa inteligência artificial, em relação ao vídeo. Como é que vão ficar essas famílias? Elas vão ficar assistidas? Mas aí entra um outro assunto. Mas é uma preocupação minha, como empresário. Claro. Porque eu não sou só um diretor de cena, eu sou sócio da produtora também. Isso me incomoda, me faz pensar. Mas voltando ao assunto de IA, é uma ferramenta, a gente usa ali para fazer uma pesquisa, ela te coloca num lugar onde você não está olhando, né? Às vezes você está ali, você está fazendo algum projeto, e aí você dá uma consultada, faz alguma coisa, ela te leva para um outro lugar. A gente usa para isso no dia a dia. Mas é um desafio ético diário de não criar coisas falsas, né? E tomar esse cuidado, é uma curadoria mesmo. Exato. De olhar o que é real e o que não é, e tentar, acho que, educar a nossa visão, o nosso cérebro, para tentar identificar aquele conteúdo, né? Talvez seja aí uma nova profissão do futuro, uma pessoa que seja um expert visual e entender o que é e o que não é, e ele te dá uma chancela ali de que não E seja. acho que hoje já está num estágio que dá mais para perceber, né? Tipo, sei lá, Perceptível. um vídeo, Daqui uma foto, 2 a claro, 3 exatamente. Ou talvez até menos, né? Menos, exatamente. Um texto, você vê que é tudo meio parecido, mas daqui um pouco isso vai estar alimentado, né? E provavelmente muito mais desenvolvido do que é hoje. Sem dúvida. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três, na verdade. Eu também dou a minha resposta. E aí a gente tem uma conversa super descontraída aqui no Bora Varejar. Eu gosto de falar que é uma conversa, às vezes, é uma conversa de bar, assim, mas em vez de cerveja ou... Vamos providenciar. A gente tá tomando água e tá certo, né, pessoal? Ambiente de trabalho, certo, né? Mas uma conversa de bar mesmo, que eu tive esses dias com os amigos e tal. A gente falando muito dessa coisa das redes sociais e da inteligência artificial e do deepfake e de tudo isso, né? E aí, assim, não tem volta, é isso aí, dá pra rebobinar e tal, né? Mas, assim, era melhor ou era pior ou tá melhor agora? Você preferia antes ou prefere agora? Enfim, eu cheguei à seguinte conclusão. Até determinado ponto, óbvio, se tudo tiver equilíbrio, beleza, eu tô dentro. Do jeito que as coisas andam, eu tendo a dizer que eu preferia antes, tá? Por não estarem tão equilibradas, né? E vocês? Eu sou um pouco saudosista demais, então eu vou tentar tirar isso da conversa, porque eu tenderia a dizer também que acho que antes era melhor. Mas eu acho que até o Neto trouxe cases aí de comunicação de marca que eram impensáveis há pouco tempo, assim. As marcas se abrirem para possibilidades, para conexão com o consumidor de uma maneira que elas talvez achassem que era demais, um passo muito, né, à frente, ousado demais, exatamente. E eu acho que isso é incrível. Acho que isso, assim, abriu-se uma comunicação entre marca e consumidor que a gente não tinha antes. E isso é muito legal, assim, né? Eu acho que não dá para comparar exatamente com o que era feito antes, porque não existia essa jornada, eu diria, né? Me empolga muito. Eu sempre vejo, é claro que existe toda a preocupação com relação à ética, a gente precisa caminhar muito enquanto sociedade em desenvolvimento de regras claras. Sim. Quanto à utilização, tem toda uma história ainda que precisa ser amadurecida com relação a isso. Mas vendo o quanto, né, a inteligência artificial potencializa a inteligência natural, que é a nossa, e sobretudo a inteligência artificial, ela não vai... nós somos seres humanos, seres relacionáveis, então o relacionamento ele é muito precioso para nós e muito oportuno, principalmente para as marcas. Mas por esse viés, aonde me traz uma agilidade e melhora processos para poder trazer uma melhor experiência para o consumidor, para o meu cliente, eu olho sempre como um efeito uau. Mas tem realmente toda uma trajetória de regulamentação para que a gente possa ter pelo menos mais segurança, né? Total. E é realmente uma ferramenta que pode ser muito perigosa, mas de um outro lado, é muito poderosa no sentido de melhorar a nossa qualidade de vida. A única coisa que me preocupa, que me faz pensar um pouco mais na realidade, é uma geração que talvez fique presa demais ao código. Sim. Por muito tempo, acho que a gente ficou dentro de uma caixa, né, assim. E todo mundo sempre falava assim, pô, você tem que sair da caixa. Você tem que sair da caixa para ser mais criativo. E isso causava até uma certa ansiedade em nós, criativos, porque
a sensação que a gente tinha é que a gente não era criativo o suficiente. Tinha dia, nem todo dia você tá criativo demais para criar alguma coisa. E aí sempre vem alguém, pô, você tem que sair da caixa. Ainda se usa isso nas agências, né, no dia a dia. No entanto, as pessoas saíram da caixa e entraram no código. Então você percebe que só trocou o lugar. Então eu fico pensando assim, será que essa é uma geração que vai ficar presa no código? Precisou resolver um problema pessoal. Como resolver isso? E vai deixar... Entende? Eu uso bastante psicólogo até. Às vezes eu não tenho agenda no psicólogo. Eu fico pensando só isso, assim, para onde é que isso vai, né? E aí me traz essa reflexão. A gente só trocou a caixa para o código. Né? Então talvez assim, será que sou eu ou será o robô? Eu fico, a gente leva para uma questão filosófica, talvez. Eu não, robô, ou sou eu, né? Então assim, eu adoro também, acho que funciona muito no dia a dia para nos ajudar, mas a gente tem que tomar cuidado para não sair daquela caixa que era ruim, que causava uma ansiedade, quando você não conseguia ultrapassar aquilo, para entrar num código e ficar preso dentro dele. É só uma reflexão aqui, acho que vale a pena todo mundo pensar. Vou até complementar essa reflexão, a reflexão que eu tenho também como profissional, que é assim, uma das coisas que eu acho, eu adoro escrever, então uma das coisas que eu sempre me deu um prazer na hora de escrever é buscar a palavra correta para aquilo que eu estou querendo dizer. E quando eu descobri essa palavra, nossa, aquela sensação, uma realização. E hoje eu consigo encontrar muito essa palavra se eu colocar numa inteligência artificial imediatamente. Assim, gente, realmente facilita a minha vida, mas será que eu não estou emburrecendo de um lado, deixando de treinar essa minha habilidade que eu achava tão legal, né? É como o número de telefone, né? Exato. Eu não sei exatamente. Eu só sei do meu sócio. Olha só, não sei da minha mãe nem do meu pai. Importante esse número. Eu só sei o do meu sócio. Eu sei da minha esposa porque ela nunca trocou de número desde a época que a gente namorava e sei o fixo da casa dos meus pais. Eu não sei. Só. Muito louco, muito louco. Agora, só para complementar esse meu que eu perguntei, para mim é o equilíbrio. Sim, sim. Meu pai sempre falava para mim assim, fala ainda hoje, né? Tudo em excesso faz mal, até água demais faz mal. Então, é o equilíbrio. Eu acho que se a gente conseguir que a sociedade entre no equilíbrio, seja com a inteligência artificial, seja com as redes sociais, enfim, eu acho que beleza. Agora, os extremos... Tudo, né? Vou falar, a última pergunta que eu vou fazer é justamente sobre isso. Não é sobre equilíbrio, é um pouco, na verdade, sobre a falta de equilíbrio que a gente vê hoje em alguns temas, né? A gente vive um momento de polarização absurda, né? No Brasil, no mundo inteiro. Então, as marcas têm que ser, obviamente, muito cuidadosas. Tem essa liberdade maior, esse acesso maior ao cliente, ao consumidor final, mas tem que ser muito mais cuidadosas, em dobro também, né? Como é que, ao mesmo tempo que a gente tem um hater, facilmente cria-se um hater ali e ele dispara isso para um monte de gente, você tem pessoas que são fãs da marca e são suas embaixadoras sem você fazer quase nada, né? Apenas porque gostam da tua marca. Como a marca deve se, enfim, cuidar aí para equilibrar essa equação num momento tão polarizado como que a gente vive hoje? Aí já Nossa, marca. essa questão, ela realmente... nós somos marcas também. Verdade. Quando a gente tem a escolha, quando a gente escolhe opinar por um dos polos, a gente realmente vai ter ali pessoas que vão amar, tá? E pessoas que não vão amar. Assim como também quando atrizes, influencers digitais não falam nada sobre um assunto, as pessoas começam a cobrar. Então, não tem uma receita de bolo. Seria mais fácil, né? Se tivesse, mas não tem. Então tem muito que olhar para dentro, né? Assim como a gente faz a nossa reflexão, a marca também fazer a reflexão de como eu deveria me posicionar diante desse assunto que está sendo discutido no mundo. Eu devo me posicionar ou não? Então é uma reflexão constante que as marcas precisam fazer. Porque se eu busco a autenticidade, quais são os meus valores enquanto marca? E se os meus valores enquanto marca são ali prejudicados por um assunto que está sendo impactado no mundo, pode ser uma oportunidade no sentido de trazer com maior força o meu poder como marca. Eu entendo cada vez mais que as marcas, as pessoas, a gente precisa, qual o legado que a gente está deixando, né? Então, olhando para a sociedade, não só pensando em vender mais produtos, mas também qual que é a contribuição que eu posso dar para a sociedade enquanto marca, enquanto força de marca. A gente tem exemplos maravilhosos como a Nike, que entrou em temas muito ali, né, espinhosos e
saiu com triunfo, né? Então, sobretudo, a autenticidade, a reflexão, né, enquanto valores, ela tem que ser constante. E a provocação, né? O que eu quero deixar de legado para o mundo enquanto marca? Então, acho que esse é o caminho que a gente acaba aconselhando e trilhando junto com os nossos clientes. Essa polarização, ela é real, ela tá no dia a dia, não tem como escapar disso. Se eu fosse uma marca, eu sou uma marca, né? Somos uma marca, mas se fosse uma grande marca, que normalmente é difícil você pender para um lado ou para o outro. Se fosse para dar um conselho, eu acho que eu ficaria numa zona de neutralidade ali, dependendo do assunto, sabe? Porque as coisas são delicadas num mundo como o nosso, assim, mas isso sou eu. Né? Para você não entrar numa guerra que muitas vezes você não precisa entrar nela. Que nem as suas, essas, né? Pois é. Mas é o que a gente falou, às vezes, se você não entra também, as pessoas cobram, né? Vai ser isso, né? É um assunto complexo. Se você for ver, as marca assim, bem clássica, né, de maquiagem, a Mari Saad, ela está sendo cobrada porque ela lançou tons de base, mas não contemplava tons mais escuros, né? E ela foi altamente cobrada. Mas se comparando a Mari Saad com outras marcas de beleza, ela estava na quantidade bem praticada no mercado. Mas todo mundo conhece a Mari, então ela foi muito cobrada. E essa escala acaba sendo, né, levada para outros patamares também quando a gente está falando de autenticidade. Perfeito. Então, mas uma coisa maravilhosa que você disse foi a questão de... Deixa eu me recordar agora, mas você estava falando sobre... Putz, estava na ponta da minha língua, esqueci. Autenticidade e tudo mais, um posicionamento... Valores. Sim. A verdade se você não trouxer o que você quer imprimir de fato na tela, no cartaz e tudo mais, naturalmente você vai ter os haters. Era sobre isso. Você falou sobre haters e lovers e não sei o quê. Você vai ter os haters, você vai ter os lovers. O fato é, a gente precisa dos lovers para essa marca crescer. Sim. Mas eu acho que você também precisa dos haters. Eles te ajudam a mexer o doce. Verdade. Elas usam isso também. Minha humilde opinião, né? Você falou sobre gerar oportunidade a partir disso. Sim. E é maravilhoso. De repente você pega uma situação que é ruim e transforma isso numa coisa linda, né? Basta ali conduzir direito. Mas os haters, eles estão ali também para dar esse tempero. Porque a vida não é só beleza. A vida não é só coisas bonitas, certinhas e tudo mais. Acho que dá um equilíbrio maravilhoso. E só complementando, eu assisti outros podcasts que você fez, que vocês fizeram, e você sempre fala uma coisa sobre histórias. Aqui, contamos histórias. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não podia deixar de falar isso porque faz parte da minha vida antes que eu esqueça e acabe o programa. Muito bom. Você é publicitário? Não, eu sou relações públicas e fiz cinema. Mas aí você focou nessa área de... Focou em storytelling. Eu foquei em storytelling, porque isso naturalmente me procurou, assim, me encontrou, sabe? Eu acho que é o que me move, assim. Muito bom. Acho que move todo mundo, né? Move marcas, move empresas, move jornalistas, move todo mundo hoje no que a gente está fazendo, né? De uma maneira ou de outra. Gente, estamos chegando no final aqui do Bora Varejar de hoje. E no final a gente sempre tem um quadro que se chama Checkout, em que a gente pede que os convidados olhem para a câmera e deem um recado final, um apanhado aí do que a gente falou, uma dica, um alerta aí para o nosso público. Começando contigo, Neto. Gente, eu falei agora há pouco sobre sair da caixa, né? E eu fiquei pensando isso durante o episódio todo. A tendência é que a gente fique preso dentro da caixa, mas dentro da caixa tem tanta coisa boa que você pode usar, né? E transformar. A caixa tá aí para isso. Então, não se sinta ansioso. Se eu pudesse te falar, não se sinta ansioso e use o que você tem dentro da caixa para transformar o que você tem de melhor. Hoje nós estamos aqui entregando o que a gente tem de melhor. Tudo dentro da nossa caixa. E é isso. Toda honra e glória a Deus. Até o próximo episódio. Espero voltar em breve com vocês. Queremos, já está convidado. Obrigada. Jean, seu recado. Bom, a partir do momento que você tem, né, a disponibilidade, quer contar histórias, pense sempre em consistência. Não é porque você fez uma vez e de repente não deu tanta audiência que não vai dar certo. É consistência. É fazer ali sempre olhando para os seus valores, né, como marca, e pensar que se você não contar a sua história, quem é que vai contar? Então, é uma oportunidade gigantesca para poder deixar uma mensagem positiva e boa no mundo. É isso. Muito bom, gente. Prazerzaço ter vocês aqui. Brigadíssimo. Espero que voltem. Já fica o convite para contarem mais histórias pra gente.
Neto Nas, diretor de cenas e sócio da Próspero Filmes, obrigada mais uma vez. Obrigado vocês, gente. Foi uma honra. E a Janice Mendes, diretora executiva da Gouveia Malls. Obrigada, Janice. Obrigada, Ana. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Ana. Obrigado. Gustavo Cromo, nosso editor aqui do Mercado e Consumo, obrigada mais uma vez. Muito obrigado. E já que o Neto citou a minha fala de outros episódios do Bora Varejar, É isso. eu também tenho a seguinte fala, que eu gosto de deixar bem claro quando eu saio melhor de um episódio do Bora Varejar do que quando eu entrei. E esse é o caso de hoje. Uou. Obrigado, Sempre. Muito bom. Obrigada a vocês também que acompanham a nossa cobertura sempre aqui no Bora Varejar e nos outros canais do Mercado e Consumo, portal, redes sociais, enfim. É sempre um prazer contar com a sua audiência. Obrigada e até a próxima.